Olá, Instagram! Como é que vocês estão? Pois é, eu aqui de novo, novamente, outra vez, morrendo de saudade de vocês, esperando esse Instagram avisar para os amigos que cá estamos. Pois é, hoje temos convidados especiais. Vamos esperar esse Instagram começar a chamar as pessoas para a gente começar a contar todas as histórias. Enquanto isso, quero saber como é que estão vocês, como é que foi e está sendo a semana, como é que vocês estão aí se preparando para o final do ano. Que ano, hein? Quando na vida fizemos nosso Réveillon lá, nossas promessas, imaginamos que passaríamos um ano com tanta coisa nova acontecendo ao mesmo tempo agora. Muitas superações. Rúbia já está por aí, seja bem-vinda, Rúbia. Muitas superações, muitos desafios. A gente descobre que a gente é mais forte do que imagina, que a gente sobrevive a muita coisa que a gente não imaginava. A gente descobre que o fundo do poço não é ainda ali, ainda tem mais. Mas a gente descobre amigos, anjos espalhados em volta da gente, pessoas que você não imaginava, não esperava, te estendem a mão, te dão aquela força, te trazem aquela oportunidade, você fica bege. Gente que você conta de coração, que você fala, não, esse é pedra firme, às vezes te falta. Então, pessoal, o meu grande aprendizado nessa pandemia é que nós não temos mesmo controle de nada e que nós podemos muito mais e que tudo que aparece, um pouquinho de resignação, mais um pouquinho, a gente vai devagarinho superando. Não sem dor, não sem luto, não sem tristeza, não sem susto, né? Cris, vamos chegando. O Instagram tá meio devagarinho ainda para chamar as pessoas, estou dando um tempinho. Contar para vocês rapidão nossa retrospectiva do mês, né? Ontem eu contei, hoje eu conto de novo. Nós fizemos 2 super aulonas, uma de âncoras de carreira, outra de mentoria. Fizemos uma baita masterclass no dia 7, segunda-feira. Essa masterclass sai do ar amanhã. Tá no meu canal do YouTube. Se você olhar embaixo da minha fotinho aqui no link, chamar Pepetutz, o link, você vai. Tudo bem, Alana? Você vai encontrar o link para essa masterclass, 2 horas de puro conteúdo. Você vai encontrar o link para a inscrição do nosso curso Dominando o Ciclo da Consultoria Interna de RH, que está aberto, indo para a 4ª turma, maravilhosa, com muito conteúdo bacana, com muito bônus, mais de R$ 1.300 só de bônus, só de presente que você ganha, fora as condições, enfim, gente, maravilhoso, entra lá para você ver, um monte de depoimento de pessoas que já fizeram, e das transformações que elas já tiveram. Tem também o link para você adquirir nosso livro, Bora Mudar uns Mundos, que é o livro que conta nossa metodologia para você se tornar um HRBP top. Pode ser um belo de um presente de amigo secreto, né não? Um preço super especial. Ele vai também pelo correio, é livro físico. Você compra direto comigo e ele vai com marcador de página, bem bonitinho. Tem ferramenta, tem exercício, tem case, tem teoria, muito legal, vale a pena. Fizemos também uma live com a querida Andréia Pérez, que falou sobre liderança positiva, e com a Thalita, que falou da implementação do projeto de diversidade na organização dela. Ela que é uma pessoa que vive na vida pessoal com a condição de diversidade. Ela é casada com um homem trans e ela conta essa história. Muito legal, muito bacana. Então, gente, não falta conteúdo. Aqui no IGTV tá lotado de vídeo meu. Se você também ainda achar que é pouco, vai lá para o YouTube, Lucimar, @Lucimar Delaroli,
Tem uma centena de vídeos lá. Dá para você fazer um Luciflix e maratonar seu final de semana todinho. Hoje eu convidei uma fofa Master Blaster que tive a honra de conhecer no início do ano. Foi a última turma que eu fiz antes da pandemia. Eu estava lá quando a pandemia atropelou o Brasil, em Londrina, vim correndo para... Era Londrina, né, que a gente estava? Nossa, me deu um branco agora da cidade. Eu acho que era Londrina. Depois a Rúbia me corrige se eu tiver falado da cidade errada. Vim correndo para São Paulo, mergulhei em casa, só fui sair 9 meses depois. E aí, nesse período, a nossa amiga passou por uma porção de reveses na empresa, na empregabilidade, e aí resolveu ter um bebezinho, tá grávida, tá esperando nosso fofusco. Era Londrina, já já ela tá vindo aí. Vou convidar então a Rúbia vai se apresentar, vai contar para nós, e como eu sempre brinco, quem é você na fila do pão, né, Rúbia? Deixa eu colocar a Rúbia aqui a bordo. Chega, minha querida, já te chamei, estou aguardando. Rúbia Stuane, essa linda. Seja bem-vinda, minha querida. Como você está? Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Você não tá com carinha de grávida? Não tô, que coisa boa! Não é maravilhoso isso? Você tá com quantos meses? Já Quantos de 7? meses? Já não era para estar barriguda? Já tô barrigudona. Tá parecendo um melãozinho? Já. Parece que comeu um melãozinho, então, mas o rostinho ainda não tá com aquela cara bolachudinha, não. Tá parecendo Diz que uma quando não tem... já, viu, Lu? Diz que quando não fica com cara bolachudinha, é garoto. Verdade, é um menino. Tá certo? Tá Ó, certo. crendice popular tem seu recado. Na minha menina eu fiquei beiçuda, nariguda assim, com aquela cara redonda. No guri já fiquei... Dizem, né? Olha. Eu sempre reparo isso. Como que é mesmo o nome do seu baby? Benjamin Francisco. Ai, que coisa mais linda, hein? E o papai babão? Papai Babão tá aqui na live. Um beijo pra ele, o Alan. Todo papai babão na live, né? Então tá certo. Pessoal, muita alegria a gente recebe aqui. Nossa live não tá entregando muito, que o Instagram tá desse jeito, mas fica gravadinho aqui. Depois vou te dar o link, que eu também subo ela no YouTube e a gente distribui por aí afora. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Conta pra nós quem é a Rúbia na fila do pão. Fala suas credenciais, que isso é muito importante a gente mesmo se apresentar, né? Legal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme. Tive a oportunidade de conhecer ela no curso, como ela comentou. E foi um divisor de águas na minha vida. A gente vai falar um pouquinho disso também. Então, eu sou a Rúbia Stuane. Hoje eu trabalho com a área organizacional, né? Tenho formação em psicologia, fiz pós-graduação na área. Atuo já há mais de 7 anos numa organização. Não mudei de emprego ainda, estou no mesmo emprego desde que eu comecei. E tenho Muito expandido legal. a experiência profissional para a área de consultoria recentemente. Esse ano eu decidi investir, achei que era uma boa oportunidade, já está rendendo alguns frutos, né? Então a gente trabalha aqui na região com toda a parte de recursos humanos, recrutamento e seleção, a parte de treinamento e desenvolvimento. E tem sido uma experiência incrível estar nessa área, me encontrei, amo o que eu faço, sou muito feliz atuando. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Agora, Rúbia, conta para mim, você trabalha com a área de desenvolvimento, qual é o segmento que você trabalha na sua empresa? Hoje o desenvolvimento é desenvolvimento, pontualmente, né? Já trabalhei na empresa com recrutamento e seleção também, mas hoje especificamente com desenvolvimento. Toda a parte de treinamento das nossas lideranças, acompanhamento dos colaboradores, avaliação de desempenho, feedback. É o que a gente chama hoje de DHO. Isso. Isso. E também, em paralelo, você está fazendo consultoria em quê? Consultoria nessas duas áreas, em recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento, né? Na parte de DHO. Muito bom. E quem quiser conhecer os trabalhos da Rúbia, é só entrar aí. A gente já deixou o @, manda direct para ela, então manda para mim que eu falo com ela, né? Legal. Querida, agora conta para mim, o que você percebeu de mudança na sua forma de atuar, na sua forma de estruturar o seu trabalho, com antes e depois do curso? E não estou falando porque é meu curso, não.
Mas você, quando resolveu ir estudar e foi em busca de metodologia, de capacitação nessa área, o que você percebeu de melhoria nessa sua atuação? Melhoria na entrega. Gente, hashtag super indica o curso, tá? As pessoas que estiverem aí nos assistindo, que forem da área, super indico, façam. A Masterclass da Lu é sempre show de bola, acompanhem, participem, muito bom. Então, assim, o que eu percebi consideravelmente de mudança no trabalho foi a entrega no sentido do como. Até então, o RH era muito processual na minha cabeça ainda. Sim. Aquele RH da entrega pontual, né? E muito como o senhor das decisões que se tomavam. Com o curso, eu percebi que eu estava indo no caminho inverso daquele desejado, que é justamente ser o apoiador, não é ser o centralizador. Então, a grande mudança que ocorreu aí, de mindset mesmo, foi passar a ser um apoiador do processo e entender a importância de cada membro da equipe contribuir no seu papel e receber esse reconhecimento por aquilo que ele faz, né? Não apenas chegar lá, entregar um resultado e, no fim das contas, ter um RH que diz para ele se sim ou se não. Construir isso com ele é muito mais interessante. E como foi para o seu cliente que era acostumado a receber diretriz, falar faz assim, faz assado, ou você vir remendar o que ele fazia, para agora você trabalhar numa proposição, vamos juntos, vamos fazer a 4 mãos. Como é que eles receberam isso? Muito mais interessante para eles, né? Eles se sentem muito mais satisfeitos, participativos. A gente recebe muito mais sugestões. Então, hoje as nossas gerências, elas são mais atuantes, digamos assim. Elas são menos dependentes e muito mais atuantes. Então, hoje não é incomum chegar, Rubia, ó, a ideia é essa. Nossa, gente, que legal, é isso mesmo, vamos por aí, vamos construir dessa forma, né? E antes era muito assim, olha, e aí, o que a gente vai fazer? Então, eles já se tornaram protagonistas das ações deles na empresa. Isso é bem interessante. Você percebeu isso? Quer dizer, antes a gente tinha aquele brinco que era aquela coisa de pastelaria, né? O cliente chega e joga o problema em cima e fica esperando o resultado. E aí você pensa, leva o resultado. Nem sempre ele gosta, nem sempre ele concorda, né? Nem sempre ele faz do jeito que você pediu. E aí a culpa é sempre sua, né? Verdade, você que não entrega bem. Essa solução que o RH deu não funciona, né? Eu fiz tudo direitinho e não aconteceu. E como você foi percebendo que você tinha que sair desse lugar de resolvedor para ir para esse lugar de apoiador? E como você foi conduzindo isso com o seu cliente? Bom, eu fui percebendo justamente porque o meu perfil ele é bastante dominante, né? E aí eu fui encarando o meu perfil no processo e observando isso e observando que as pessoas elas ficavam um pouco receosas às vezes de tratar, de trazer e esperavam muita definição. Então, a partir do momento que eu comecei a me colocar mais como apoiadora, eu falei, gente, espera aí, o que vocês precisam? O que vocês querem? Qual a ideia de vocês? Vamos conversar, vamos ouvir o que vocês têm antes de eu falar qualquer coisa, porque a realidade é de vocês, né? Quem vive, quem vivencia, quem entende muito melhor vocês do que eu. Então tá, o que vocês precisam? E aí a gente foi começando a fazer essa transição e eu fui percebendo resultados melhores. E ao mesmo tempo fui percebendo que enquanto profissional do RH, eu não estava tão sobrecarregada mais. Porque a gente traz isso, né? Aquela coisa do, nossa, é muita coisa, todo tempo eu estou resolvendo uma questão e eu nunca tenho tempo para pensar na estratégia do setor, no que a gente vai construir daqui para frente. É sempre um setor resolutivo, né? Ele nunca é um setor estratégico. E aí eu fui percebendo, fui ganhando esse tempo e fui notando como isso é bom, porque até então eu não vivia isso. Daí que você resolveu ter neném. Aí eu resolvi ter neném. Na verdade, assim, nós resolvemos mais deu ou tempo menos, de né? fazer o neném, deu tempo. Deu tempo até para isso, Lu.
Mas brincadeira à parte, eu conto isso, as pessoas não acreditam, que quanto mais você fica na execução, quanto mais você fica na operacionalização, menos tempo você tem para ter essa visão mais de cima, mais helicóptero, mais contributiva, né? E com esse tempo que você está dizendo, no começo você tinha assim, uma ansiedade de ter tempo? Você falava, gente, será que eu estou enganando alguém aqui? Porque eu não estou atolada de 8 às 8, né? Não tem trabalho para levar para casa, não estou com nenhuma pendência. Você teve essa síndrome da impostora? Não preciso ficar mais assim? até às 8 na empresa. Meu Deus, tá certo isso, tive. O que eu vou fazer com a minha vida, né? Porque eu chego em casa agora cedo, não estou com ninguém no meu pé. Você percebeu você teve medo de ter uma perda de valor? Você passou por essa crise de falar assim, vão começar a achar que eu sou desnecessária, eu vou dançar. Você teve essa fantasia? Não de me achar desnecessária, mas eu tive, como os meus valores são muito fortes no sentido de entregar o melhor que eu posso sempre, eu tive essa crise de valor no sentido de, será que eu estou enganando a empresa fazendo isso dessa forma? Tive. Olha que interessante, né? É uma crise, né? É uma crise mesmo, é uma ruptura de uma crisálida para a gente virar uma borboleta, né? Eu passei por isso, são ciclos em cada empresa, e até quando eu virei minha carreira de consultora, né? Hoje, por exemplo, meu marido e minha filha trabalham e eles são empregados numa empresa, né? E hoje eles estavam os dois assim, enlouquecidos de trabalho, não conseguem almoçar, não conseguem não sei o quê. Eu tô com muito trabalho, mas assim, consigo almoçar, consigo ir ali, e aí começo a olhar e falar, gente, será que eu sou vagabunda, né? Até hoje isso nos persegue. Como é que você administrou isso? Bom, eu fui administrando justamente no sentido de perceber a qualidade do que eu estava fazendo, de perceber para a própria organização como foi importante dar esse passo, né? Retroceder no aspecto dominador e permitir que a equipe se destacasse, que fizesse o seu papel, que tivesse a sua contribuição. Isso foi muito positivo para a equipe como um todo, né? Todo mundo começou a experienciar de um modo que fosse participativa a construção. Então, no fim, obviamente, o resultado é muito mais interessante para todo mundo. E quando eu comecei a entender e perceber essa entrega mais interessante, até mais eficaz, eu diria, porque quando você, né, recebe das pessoas que realmente fazem parte do processo, se torna mais eficaz. Então, eu comecei a entender e a me autoavaliar se realmente eu não estava entregando ou se eu estava entregando um produto melhor. E se era por aí que eu tinha que continuar mesmo, né? E você teve mensurações? Você, por exemplo, coleta informações que justifiquem, que suportem isso que você está me narrando como uma percepção? Eu coleto de maneira verbal. Eu nunca fiz um indicador quantitativo, mas qualitativamente, sim. Sempre busco as informações para as pessoas envolvidas. E como isso chegou para a sua diretoria? Bom, acho que para a diretoria foi uma experiência bastante nova, mas que também está trazendo resultados melhores. Nós estamos num processo de implantação da consultoria Lean, que é a metodologia enxuta, né, de produção. Sim. Então, veio muito a calhar no sentido de as pessoas que estão à frente da consultoria, dentro da organização, terem a oportunidade de colocar o seu perfil de gestão. Não é mais só o perfil que o RH acredita que seja o melhor. E quando as duas coisas se casaram, a entrega produtiva e a entrega de gestão, a diretoria ficou bastante contente. Era o caminho que ela estava esperando que fosse trilhado, né? Quando eu conto para os alunos lá nas masterclass que ele muda a atuação dele, fica mais qualificado, fica com melhor reputação e com isso ele melhora o valor dele de mercado, de empregabilidade, ele pensa que é papinho de vendedor, mas veja, quando você tem esse tipo de resultado, você não se sente mais segura
para voos maiores, como o que você está fazendo de tentar consultoria, não é isso? E isso, obviamente, chama atenção no mercado. Você pode também estar exposta a receber propostas mais interessantes, não? Se você vai querer ou não, se você está bem ou não, isso aí é problema que você toma a decisão, mas você ganha uma visibilidade, né? Você ganha, você é mais convidada para as decisões mais estratégicas, os clientes te buscam num outro patamar, não é? É verdade. Eu acho que a gente ainda tem um defeito bastante grave, do meu ponto de vista, que é entender-se como necessário todas as vezes que as pessoas te chamam para tudo o tempo todo. E isso não é verdade, né? A gente é necessário no sentido de ajudar a organização a estruturar os seus processos, a ter uma visão mais estratégica de RH, a vender essa ideia para a própria organização, porque muitas vezes ela não sabe que o RH pode entregar isso. E é justo o que você falou, quando você faz, você não fica mais atrelado ao processo de, poxa, e se eu não estiver aqui amanhã, o que vai ser? A organização, ela não depende de você nesse sentido, ela depende do teu conhecimento, ela faz questão que você esteja, ela gosta de coparticipar você das situações e de te tornar um membro, mas pelo que você entrega, não pelo que você não entrega. Não porque só tem você para entregar ou só você para fazer. E aí você se sente muito à vontade para pensar também em projetos que te construam profissionalmente, não só dentro daquela empresa, mas em qualquer lugar onde você desejar estar, né? Ô, Rúbia, e como é que você vê hoje esses desafios para o profissional de RH? Por exemplo, pessoas como você, que foram em busca, que fizeram seu investimento, que ficaram, aquele curso lá foi uma semana presencial, né? Não é esse que a gente está vendendo, que é maravilhoso também, mas a carga horária é um pouco menor, né? O curso que ela fez presencial, uma imersão 5 dias. Você foi lá, bancou aquilo diante de todo um cenário. Você fez esse investimento. O que você acha que falta para o profissional de RH enxergar essa necessidade, esse valor e fazer essa transição? Qual é o grande desafio? O profissional de RH, ele entende que o papel dele ainda é esse papel processual dentro da organização. Eu estou falando bastante do interior, que é a minha realidade. Eu imagino que em grandes centros isso já tenha mudado. Mas aqui no interior é uma realidade. Não? Então as pessoas olham o RH e falam assim, poxa, recrutamento e seleção. Ah, é isso que o RH entrega. Gente, o RH é muito mais que isso, né? O RH, ele pode transformar uma empresa a nível de cultura, a nível de procedimento, a nível processual, a nível estratégico, inclusive. Eu fico imaginando como é que uma empresa faz gestão estratégica sem participar um RH. E isso é extremamente comum. Eles fazem. Só que o próprio profissional de RH não tem visão da capacidade dele dentro da organização e nem das possibilidades. Então, quando ele ouve falar de um curso que custa, às vezes, um pouquinho, né? Ele não é um investimento tão baixo. Para que eu vou fazer um investimento desse para atuar onde eu estou? E aí ele não consegue dimensionar as possibilidades de crescimento e fica sempre ali fazendo arroz com feijão. E ele se esquece do próprio desenvolvimento. Quando eu fui fazer o curso de BP, eu não tinha dimensão do que ele me traria, mas eu tinha certeza que ele me traria uma visão que, se não fosse empregada onde eu estava naquele momento, em algum momento da minha vida eu empregaria. Que fosse, né, na minha consultoria. E não é só o que você pagou, né, Rúbia, no curso. É também as experiências das pessoas que estão lá, que contam outras empresas, outras vivências. Aí tem lá a network que você faz, as pessoas contam. No nosso curso online aqui, a gente tem conseguido gente do Brasil inteiro. Tem gente lá no Amapá e tinha gente aqui de Santa Catarina. E você tem a pessoa da Bahia e você tem a pessoa do Mato Grosso. Como que é a tua realidade? Aí tem siderurgia, tem banco, tem indústria, tem cooperativa, né?
tem essa riqueza que o curso te traz de network, de melhores práticas e de você também poder trazer suas questões, né? Que a gente fez muito isso lá no curso. Como é que é lá na tua realidade? Como é que é esse projeto na sua vida? E isso dá uma abertura que é o que você falou. A gente vai em busca do que viu, mas ganha um montão do que não viu também, né? Nossa, eu acho que essa é a parte mais construtiva do curso, Lu. Porque uma grande lição que eu trouxe desse network, né? Que às vezes a gente acha que aquela realidade é só sua, que ela é só da sua empresa, que só você vive alguns desafios, e de repente você se depara com N pessoas, com empresas muito maiores, e às vezes com muito mais experiência que você, né? Que enfrentam desafios muito semelhantes. E aí elas trazem conteúdo de como superar o desafio da organização naquele momento que nunca passou pela sua cabeça. Até aquele momento você falou, nossa, eu nunca vi enxergar essa situação por esse aspecto. Então a gente cresce muito profissionalmente com esse network no curso. E isso que você está me trazendo, olha que interessante, você mudou o patamar de visão da empresa sobre o RH, do nível de contribuição que você podia dar, você aumentou a perspectiva de atuação das equipes e da liderança. Você teve alguma troca de cargo? Alguém fez um documento falando assim, a partir de hoje que a Rúbia fez o curso, ela está empoderada, ela pode falar isso? Ou a vida real mudou pouca coisa? A vida real mudou pouca coisa, mudou a ação, né? O formato de trabalho. E é muito o que a gente discutiu no curso. Eu achei incrível quando você trouxe isso para nós. Então, não esperem as mudanças acontecerem, promovam as mudanças. Já que muitas vezes as pessoas não sabem o que a gente pode entregar, mas a gente sabe. Nós sabemos o nosso papel, a nossa potencialidade, né? Então, se você sabe o que você pode entregar, faça acontecer no seu perfil profissional. Faça acontecer no seu ambiente de trabalho. E automaticamente os ganhos eles vão vindo, né? Eles são inerentes ao processo. Pessoal, estou maravilhada aqui. Se vocês tiverem pergunta, aproveita. Tira tudo que você puder dessa menina que ela tá contando. Essa menina que eu falo é com carinho, porque ela é uma menina, gente. Idade de ser minha filha, né? O bebê já é meio meu netinho. Exageros à parte, né? Agora, deixa eu te contar uma coisa assim. Como você vê também, na tua realidade, o profissional de RH se colocando, fazendo oposição positiva, assertiva, construtiva ao cliente? Eu vejo esse como um grande gap. O RH não saber vender, não saber se colocar, não saber fazer um antagonismo ao cliente que não caia num conflito, numa discussão. Você percebe isso também? Percebo também. Vivo bastante, porque muitas vezes a gente, enquanto RH e da maneira como nós expomos a situação, não é uma maneira assertiva. E traz a ideia do confronto com o cliente, né? O cliente não entende que você está tentando construir com ele, mas que você está confrontando a realidade que ele está te trazendo, ou a própria solução, muitas vezes. E isso gera um afastamento do cliente para que a gente trabalha bastante no curso a história do rapport, né? Que você reduzir os mecanismos de defesa do seu cliente, baixar a guarda dele, para ele não te ver como uma ameaça. Mas o RH, às vezes, ele já vem numa reatividade como se o cliente soubesse que está errado e ele está propondo aquilo de propósito. Aí aquilo já dá um ranço na gente, né? Que a gente já chega e fala, não pode, né? Verdade. E aí é muito da habilidade social que o próprio RH precisa ter para lidar com as situações. E tem habilidades que elas só se desenvolvem na prática. Então, quando a gente fala isso, de maneira nenhuma, eu tendo passado por isso, né? Dentro desses 7 anos eu tive que desenvolver muita coisa, tenho muita coisa pela frente ainda. Então, os carinhas lá também não são fáceis, né? Não. Então a gente percebe assim, se abra a desenvolver as habilidades necessárias para atuar no cargo. Esteja disposto a estabelecer o rapport, a ser mais empático, a entender a dor do teu cliente, porque ele tem dor. Se ele está ali e está de alguma forma abrindo para você uma situação, é uma dor para ele.
Então, usa desse momento para que ele entenda que você está ao lado dele, né? Não para que você demonstre confronto, porque isso não vai contribuir, não vai ajudar. E é o perfil de RH que a gente tem. Eu percebo também, Rubia, é um perfil de RH nós contra eles. Então, o RH ele tem um acolhimento muito grande com o colaborador, como se o colaborador fosse a parte frágil do processo. E aí a gente usa tudo que a gente aprendeu na psicologia, na administração, seja lá a carreira que a gente fez, com o colaborador. E esquece que o líder, o gerente, o gestor, também é um colaborador, né? Verdade. E que também tem essa dor. Cadê o mapa da empatia, né? Uhum. Cadê o uso desses mecanismos que você conhece de acolhimento para esse líder? Por que a gente vê o líder como o vilão? Por que a gente não usa o nosso repertório a favor desse líder? O que você acha que acontece? Eu penso que justamente pelo líder ele ter um cargo muito mais próximo do RH, a gente acaba vendo todo mundo como igual, né? Uhum. E aí você entra muitas vezes, enquanto RH, nessa discussão com o líder, numa briga de egos, para ver quem tem mais poder dentro da organização. E isso é péssimo, porque não constrói. Muito pelo contrário, destrói essa relação estabelecida. E é o que você trouxe, Lu. O líder, ele precisa de tanta empatia quanto o colaborador, ou às vezes muito mais, porque ele lida com desafios grandes dentro da organização. O líder, ele é responsável por implantar uma estratégia, por fazer aquela estratégia acontecer, por fazer a gestão de uma equipe, né, de 40, 50, 60 pessoas, dependendo do líder. E ele também tem que estar preparado para lidar com as situações de forma que ele consiga os resultados que ele precisa, tanto com as pessoas, tanto com os processos daquele setor. Então, a gente sai da briga do ego, não é mais se eu vou ganhar ou se você vai ganhar, para a gente olhar para aquele líder e entender como é que a gente vai construir isso do modo que vai te atender enquanto gestor e atender a tua equipe também. Para que a tua equipe esteja mais satisfeita, para que você esteja mais satisfeito fazendo o que você faz. Sim, e a gente ontem estava falando aqui no nossa live dos mecanismos, né, das dinâmicas familiares que fizeram a gente levar esses conteúdos para as relações atuais. Então a gente sempre fala assim, onde existe um adulto difícil, tem uma criança assustada. Isso é básico, né? Todo adulto difícil, você vai olhar que lá atrás daquele muro tem uma criança assustada. Essa criança assustada, às vezes ela reage com medo, às vezes ela reage com raiva, né? E isso é uma coisa que a gente precisa aprender para poder construir cultura, para poder construir clima. E eu queria saber como é que, se você está tratando isso lá na sua empresa, como é que está sendo a questão de olhar para a cultura, para o DNA dessa liderança, para os valores dessa organização e para a integração, para o clima desse time? Se essa temática já chegou, como é que tem sido isso para você? Então, nós estamos num momento ainda muito pandemia aqui, onde eu estou, né? E isso reduziu bastante o nosso nível de atividades e até de algumas ações. Nós ainda estamos em redução e, assim, tudo muito, muito suspenso ainda. Então, esse ano, alguns Você está em home office? Não estou home office, eu estou presencial. Mas a empresa está trabalhando numa carga horária bastante reduzida ainda, sabe? Sim, e acredito que a gente estenda isso pelo menos até janeiro, de modo que as coisas se acalmem. Então, nesse processo, a gente focou mesmo no desenvolvimento da consultoria Lean e nós deixamos alguns outros aspectos para tratar pós a consultoria, que aí vai casar mesmo com o fim da pandemia. Então, são coisas que nós não... Por exemplo, a gestão de clima, esse ano nós ainda não fizemos, né? Ficou em suspenso. Nós temos o hábito de fazer anualmente para acompanhar, mas não conseguimos fazer esse ano. Então, algumas coisas a gente vai ter que deixar, né, para o ano que vem. Um ano muito atípico. Mas quando vocês fazem a pesquisa de clima, quais são os fatores assim que vocês têm mais favorabilidade? O que você veio trabalhando? O que você percebia nesse seu time? As pessoas na empresa, elas sentem muita segurança. Isso era um dos fatores que mais
que mais interferiam positivamente na pesquisa. Eu achava isso muito interessante, porque as pessoas se sentiam à vontade para expressar o que elas pensam, as pessoas se sentiam à vontade para expor as suas opiniões, as pessoas se sentiam à vontade para fazer parte daquele time e se sentindo como pertencente. É muito comum nas organizações a gente ouvir os colaboradores falarem assim: ah, é mais um número. E nessa organização especial eu via uma realidade muito diferente. As pessoas se importavam com o que elas faziam, se sentiam importantes no processo e gostariam de ficar na empresa porque elas percebiam ser importantes e percebiam que era um trabalho estável, que ela só perderia aquele trabalho se realmente houvesse alguma situação que fugisse ao controle, né? Ou que fosse extremamente necessário. Então, esse Então a gente podia. Desculpa. A gente pode dizer que lá você tem uma cultura democrática. Eles são abertos, eles são. A pessoa pode se expressar. Eu diria que sim. Pelo menos até as últimas pesquisas que a gente fez, todas indicavam que sim. Que bom, né? Que bom. Eu ficava Aí você estava. Eu te interrompi, você estava. Eu te interrompi, você estava concluindo esse raciocínio quando eu te interrompi. Uhum. Não, é isso mesmo. E no sentido mesmo da gente olhar para essa cultura da organização, uma coisa muito legal que eu percebo é assim: nós temos um descritivo de valores, nós temos um descritivo que é espalhado por todos os lugares, né? Então, para todo mundo visualizar, para todo mundo viver aquilo. E aí, quando eu me deparava com o resultado da pesquisa de clima, eu via que esses valores, eles realmente estavam ativos. Eles realmente faziam sentido. Eles não eram só um lembrete na parede para a gente passar a entender sobre honestidade, sobre comprometimento, né? Sobre a relação transparente entre as pessoas. Ela realmente acontecia. Ela era alguma coisa que estava viva na cabeça daquele colaborador que muitas vezes não prestava atenção no papel. Mas ele sabia exatamente o que aquilo significava, porque ele vivia isso. Então, era o ponto mais interessante da pesquisa de clima para mim, Lu, essa paridade entre aquilo que a gente pregava, né, e aquilo que a gente realmente estava executando. Maravilhoso, muito bom. Você tinha ponto de desfavorabilidade que vocês vinham trabalhando? O que você foi percebendo que foi melhorando, que no começo estava ruim, mas veio sendo trabalhado? Sugestões de coisas relativamente mais simples dentro da empresa. Então, o colaborador queria um espaço assim, assim, assado. O colaborador pensava que as coisas poderiam acontecer da forma A e não da forma B. Como a gente não tinha essa informação, a gente não conseguia trabalhar. A partir do momento que isso apareceu em uma pesquisa, em duas pesquisas, a gente conseguiu trabalhar, inclusive, o endomarketing, né? Porque aí a gente pegou aquela informação e vendeu da forma correta. Sim. Então a gente vendia como a gente achava que estava bom. E aí a percepção dos colaboradores foi melhorando e a gente foi ganhando positividade naquilo que não estava tão legal por saber vender melhor o que a gente estava fazendo, que até então a gente não sabia. Ó, aqui tá entrando um monte de gente top, sejam todos e todas muito bem-vindas. Já encontrei aqui uma network para você, Lu Porto, a Rúbia. A Lu Porto também era de empresa, foi embora fazer consultoria, tá aí navegando nos mares do empreendedorismo de forma linda. Tem um monte de gente bacana aqui para você conhecer. Chegou aqui a Fábio, chegou aqui a Andréia, chegou aqui um monte de gente. Sejam muito bem-vindos. Podem mandar pergunta. Agora, Rubio, uma coisa que eu também vejo é assim, que o RH, ele já cuida de um pouco de tudo, mas ele às vezes não sabe vender. E aí o colaborador fica de lá, reclamando de alguma coisa que já existe, mas que ele não enxergou. Você vê isso também? Vejo, Lu. Eu acho que são realidades muito, muito comuns da nossa área, né? O RH, ele não é um setor de venda, ele é um setor de execução. E aí, quando a gente fala que o RH precisa saber vender aquilo que ele faz, a gente fica assim, nossa, mas como que eu vou fazer isso, né? O que as pessoas vão ficar pensando se eu ficar me promovendo dessa forma? Ou promovendo aquilo que o setor faz, que o setor tem. E aí você começa a perceber que se você não faz, você tem trabalho dobrado.
Então, quando você faz, você diminui, inclusive, a tua carga de trabalho, porque as pessoas já começam a entender, ah, poxa, aquela dúvida, aquela reclamação, aquela situação, essa aqui é a solução, a gente já tem. Então, vai ficando um trabalho mais fluido, né? É. E eu acompanho alguns grupos de profissionais de psicoterapia, de coach, de mentoria, e a dificuldade que eles têm para se vender. Então você fala, vem fazer uma live. Ah, eu não vou ficar falando de crença que é essa que existe dentro desse pessoal, que quando você fala que você, o que você faz e que você faz bem, as pessoas taxam de marqueteiro, né? Ah, é marqueteiro, você fica se vendendo. Gente do céu, você percebe isso também? Que o time, assim, ele faz, ele trabalha, tá tudo ali, mas na hora de comunicar, ah, eu preferia que o outro falasse. E se perguntar preço, então, aí que a pessoa cai dura para trás, não sabe falar, né? Não sabe negociar. Isso é gap na formação, isso é gap no mindset. O que você acha? Eu acho que isso é gap na formação, só pode. A gente não aprende a lidar com isso, né? Eu fiz psicologia. Existe formação mais específica, que é recursos humanos. Eu não sei como eles trabalham isso dentro dessa formação. Mas a gente não tem contato nenhum com isso. A gente lida com isso especificamente no mercado de trabalho, a hora que você precisa fazer. E aí você não sabe como fazer. Então é um gap bastante grande que você vai buscando as habilidades conforme você vai se expondo à situação. E aí você percebe, poxa, não, aqui eu preciso fazer dessa forma. E aí às vezes a gente erra fazendo. Porque você faz uma vez. Opa, não era bem por aqui, eu preciso consertar um pouquinho aqui. Até você encontrar o caminho para aprender a fazer o teu endomarketing, né? O endomarketing do teu setor. E como se deu isso nas suas relações com os pares e com a equipe, né? Porque você chega lá meio transformada, começa a olhar, fala, poxa, dá para ser diferente, mas você tem toda uma galera lá que é acostumada daquele jeito de fazer. Como é que foi isso? Foi muito legal, porque a gente estava no momento em que os líderes já estavam buscando por isso. Então, eles não se acomodaram de forma nenhuma. Eles realmente buscaram o empoderamento deles, assumiram esse papel e fizeram disso uma oportunidade, de crescimento, sabe? Então, foi muito tranquilo para mim nesse ponto. Mas e a equipe de RH? Que não estava lá acostumado a se empoderar, a vender, né? Para ir sair para o jogo, mas ficar mais na execução. Bom, para a equipe de RH, eu acho que é um aprendizado ainda hoje, como é para mim. A gente lida, às vezes a gente olha para a situação, pensa assim, poxa, será que a gente está indo pelo caminho certo? Será que é isso mesmo? E aí a gente volta no resultado, não, pera lá, o resultado é o que a gente gostaria, então a gente está no caminho certo, vamos por aí, né? Vamos cuidar um pouquinho mais do nosso ego, que às vezes dói, às vezes está dolorido, mas a gente precisa pensar no resultado, na entrega, e é por aqui mesmo, então... são situações que para o RH em si eu vejo que são difíceis, mas a gente precisa aprender a lidar. Então, olha só, a gente está indo para o nosso final. Quero te agradecer imensamente a presença de todos aqui. Vou voltar a repetir meus recadinhos paroquiais já já. Mas eu vou aproveitar que você está aqui, está perto de ser mamãe. Estamos em dezembro, o final de ano está chegando. Eu sei que você é uma pessoa da espiritualidade também. Que dica! Que hot dica, que conselho, né? Que se fosse bom a gente não vendia, a gente não dava, a gente vendia. Mas à luz da transformação que você mesma passou, que recado, que dica, que incentivo você daria para a nossa galerinha aqui do RH, que está na sofrência do volume da operação, do ralo, né? Da ralação, né? Gente, se libertem. Joga esses voodoo fora. Abre mão desse papel de essência daquilo que você faz e que só você faz bem. Abra mão disso, deixa as pessoas participarem, deixa as pessoas experienciarem aquilo que elas também se propuseram. E você faça parte enquanto um apoiador, faça parte enquanto um construtor, enquanto alguém que vai levar luz a uma situação. Isso vai fazer com que você cresça muito profissionalmente. Eu sei que, como a Lu comentou, né, da percepção dos alunos, a gente não acredita que isso seja assim. Parece que você está se tornando inútil, mas não é verdade. Você está se tornando uma pessoa muito mais propensa
a novas oportunidades, seja dentro da mesma empresa, em novas empresas, enfim. Você só consegue crescer quando você ensina a tua equipe a fazer aquilo que ela precisa fazer e ela está andando sozinha. Senão você não consegue se desenvolver. Você vai estar sempre preso a uma situação daqueles que precisam de você. Então, se torne. Eu acho que essa é a dica. Realmente se torne aquela pessoa dispensável. Se torne a pessoa dispensável. Para que você seja necessário, para que você seja indispensável em outras situações. Para que você possa construir o teu futuro profissional da maneira como você desejar, não porque você precisa fazer uma entrega e não tem outra pessoa que faça, mas porque você quer fazer aquela entrega. Porque aquela entrega faz sentido para a sua vida. Porque aquela entrega faz sentido para, né, até para a tua espiritualidade, muitas vezes. Então, eu falo de trabalhar com treinamento e desenvolvimento. Amo. Porque não faz sentido só profissional, faz sentido para minha vida, para minha espiritualidade. Propósito, né? Ajudar as pessoas, construir com as pessoas. Então, hoje, o meu nível de felicidade, ele aumentou, assim, consideravelmente. E eu nunca esperava isso com o curso que eu fiz. E a mudança de mindset me proporcionou isso, né? Aumentar o meu nível de felicidade, mesmo que as coisas não estejam 100% ainda como eu gostaria, mas já estão muito melhores. E então, é difícil, tá? E é difícil dar 100% do jeito que a gente imagina, porque nossa imaginação ela é limitada àquilo que a gente conhece. Mas a vida tem o seu inesperado, né? Como isso que você falou, você vai lá para um curso pensando que você vai pegar método, técnica, e aí você vai e descobre que você pode olhar para aquilo de uma outra forma. Rúbia, eu, assim, bebi das suas palavras, porque fez muito sentido, a gente tem muito match, né? E isso que você falou me remeteu muito à maternidade, porque é isso, você vai ter um bebê e você quer o bebê para ser seu, para suprir suas carências, para nutrir o que você quer dar de amor, ou você quer colocar no mundo um ser que vai ele florescer, ele brotar do jeito dele. E ele pode ser uma criança muito diferente de você. Eu tenho 2 filhos, eu brinco aqui que eu falo, Jesus, eu fiz dor que nenhum parece comigo. Não, eu não tenho herdeiro do ponto de vista de comportamento, de visão de mundo, né? Então, como é que é você desapegar disso e estar a serviço do desenvolvimento do outro, né? E esse é o grande salto qualitativo que o RH precisa dar. Sair do controle, sair do processo e ir para a transformação, né? Ir para a inspiração. E isso precisa curar essa nossa criança interior, que é o que eu falei lá, porque a gente fica esperando do trabalho um reconhecimento e fica olhando para os nossos clientes internos como se fosse o papai e a mamãe que vai dar nossas bênçãos, vai falar que a gente é bonito, né? Vai pagar as coisas pra gente, vai corresponder, você quer corresponder à expectativa de gente que também tem a criança dele dodói, né? Ó, que doido. E faz todo Você concorda sentido. com isso? Concordo plenamente, Lu. Eu acho que aí as relações ficam enganchadas, adoecidas, né? Ficam. E é bem o que a gente vai chamar dentro do ambiente organizacional, quando a gente começa a observar que as questões elas vão ficando pessoais. Elas saem do âmbito profissional e aí elas vão ficando pessoais. Por quê? Porque é uma criança brigando com a outra. Né? Uma criança ferida brigando com a outra criança ferida. E a gente não entende que, na verdade, o que se espera de você naquele momento é justamente a postura do empoderamento daquilo que você vai entregar e daquilo que você vai construir. Mas não é um momento em que as pessoas estão muito preocupadas com as suas dores enquanto RH. Você tem que estar preocupado com as dores do outro, mas as suas naquele momento elas não fazem muito sentido. Então entrar nessa dinâmica de criança brigando com criança só faz a gente perder. Faz a gente perder a credibilidade do trabalho que está sendo desenvolvido. E isso que você falou, as pessoas adoecendo. Eu sei, gente, que existe lugar tóxico. Eu sei que existe líder tóxico. Eu sei. Eu sei porque já vivi. Agora, o percentual, não é tudo isso. A gente é que às vezes transforma o bicho num bicho de 7 cabeças, porque a gente traz para nós um monte de coisa que não nos pertence.
que era só você fazer assim, ó, show, show, não tá me Não é dizendo meu, nada, vai porque embora, né? não é meu, aquele grito não é comigo, aquela zanga não é comigo, aquele veneninho que tá vomitando lá não é comigo, é ele com ele mesmo, se debatendo nas questões dele, né? E eu brinco que você fala assim, você podia ser só um telemarketing e falar, posso ajudar em algo mais, né? Posso ajudar em algo mais? Porque agora tu se resolve, né? Eu adorei essa sua abordagem. A Lu, que é uma fofa, tá sempre aqui com a gente, está te desejando que a sua criança, que o bem, né, venha trazer esperança para o mundo muito melhor. Eu quero agradecer a presença, ó, Douglas, um monte de gente bacana. Thalita, falamos de você aqui. Um monte de gente. A Deise, obrigada, Deise, Patrícia. Karina, né? Karina, tá aí também, Karina Moreira, Gabi, muito obrigada por todos vocês. O vídeo fica aqui gravado, fica aqui no IGTV, depois eu vou botar lá no YouTube, vou mandar para você. Rúbia, que você tenha um Natal abençoado, que o renascimento venha no seu novo ciclo com muita abundância e prosperidade, que você continue na sua jornada de transformação aí, ó, onde o universo achar que tem o espaço, né? Que eu falo, joga para o mundo que o mundo traz, né? Lembrando aqui os recadinhos paroquiais, que você encontra o link para assistir a Masterclass que sai do ar sexta-feira, amanhã. A Masterclass foi top e também está disponível o link para você se inscrever nesse curso transformador, dominando o ciclo da consultoria interna, que é muito mais do que método, muito mais do que técnica, muito mais do que ferramenta. É um novo olhar que você se empodera e aí você vai brilhar aonde te jogar, porque tu vira purpurina, né, Nel? Verdade, gente, assistam, participem. Nossa, eu, né, como prova viva aqui de uma interação com a Lu, foi incrível, mudou muito a minha visão profissional. Então, eu super indico para quem, enfim, mesmo às vezes não sendo de RH, sendo líder, faça, porque vai contribuir para a tua vida profissional e você vai sair transformado. Então, se tem algo de útil que eu posso deixar para vocês essa noite, participem. A Thalita tá falando que ela é a pura purpurina minha, né? Ela é cria de mim, né? É uma fofa. A Thalita tem um projeto super lindo, a live dela também tá aqui com a gente. Rúbia, muito obrigado, gente. Excelente final de semana para vocês. Hoje de live eu fico aqui, semana que vem a gente tem mais. Foi um grande prazer. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela coragem que você teve de arrancar a crisálida e deixar a asinha bater para virar borboleta, né? Gente, muito obrigada, Lu. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo bate-papo. E pode ter certeza que muito eu devo a você, porque você contribuiu demais para minha mudança. Deve nada. Você deve para mim é mandar fotinho do bem, que é meu netinho, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, gente. Tchau.